Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje voltamos aqui para falar de mais um assunto. Desta vez vamos falar dele, o menino que sobreviveu, que a magia esteja no ar. Falaremos de Harry Potter. Vou falar um pouco da minha opinião, tá, sobre os filmes e os livros, tá? Tentarei não dar spoilers, não é minha intenção contar a história dos livros, né, ou a história dos filmes. Eu quero falar um pouco sobre a minha opinião sobre a obra, né, tanto dos filmes quanto dos livros. Vou falar um pouco de cada um deles, o que que eu acho bom e o que que eu acho não tão bom na obra. Antes de começar, eu já falo que eu sou muito fã, eu gosto muito, então qualquer coisa que eu possa dizer de crítica não é no sentido pejorativo. Eu não tenho intenção nenhuma de difamar a história ou o enredo ou os personagens que sejam. Eu gosto de tudo, então é só talvez um detalhe ou outro que eu não curta muito na obra, tá? Então vamos começar falando dos filmes, tá? Que eu acho que é a mídia mais vista, né? A mais famosa, a mais divulgada, vamos por dessa forma. Que começando pelo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu gosto muito de todos os filmes, quase todos os filmes, tá? Um só que não me agrada muito, mas no geral eu acho que ficou uma adaptação muito boa. Ele, principalmente o primeiro e o segundo filme, eles pegam muito bem a essência do livro e conseguem converter para o cinema, o que fica muito mais gostoso de ver, porque você vê a magia, você vê os movimentos, as luzes, toda o castelo, tudo o que propõe ali a história é muito bacana, cara, é muito legal. Mas o que tem que se lembrar, o livro e também o filme, sempre são vistos como perspectiva do Harry. Então ele sempre vê pelo ponto de vista dele. Às vezes o que ele acha errado ou o que ele acha que não é justo pode não ser verdade na história porque é o ponto de vista dele e nem sempre ele está correto. Temos que lembrar disso. Mas assim, o filme, né, A Pedra Filosofal, o que eu acho bom nele? Eu acho bom nele a primeira vez que você assiste. Ele é um ótimo filme pra você começar a saga, começar a assistir entrar nesse mundo do Harry Potter, porque ele pega bem a essência, ele mostra toda a magia, todo o lugar, como eu posso dizer, a aura, né? A aura de magia do mundo bruxo, cara, é maravilhoso. Você sente que você está entrando na escola ali de Hogwarts, né? Que é o principal local assim mais conhecido. E, meu, é fantástico você adentrar nesse mundo vendo aquele ponto, aquele lugar, você vê os professores, você vê como as coisas se resolvem, como é o ensinamento, que não é mais simplesmente pegar a varinha, soltar um balanço que vai funcionar, não, é todo um estudo, todo um processo, assim, ele é um filme muito bacana nisso, tá? Ele é uma apresentação para mim perfeita, ele apresenta o mundo de uma forma muito legal, aquele universo do Harry Potter. O ponto negativo é que eu acho ele muito parado, mas não é uma crítica do filme, porque o livro é assim. Ele é muito mais explicativo, sabe? Ele é muito mais introduzivo. Ele vai te introduzir tudo o que acontece, quem são os personagens, por que está acontecendo isso, o que, que é aquilo, tipo, é tudo novo. Então ele é um livro muito introdutório. Ele tá te jogando informações, talvez em excesso, mas as informações que você precisa saber ali no começo, né? Um estopim, o primeiro passo para você entrar nesse mundo. Então eu acho o filme muito bom nisso, para poder divulgar essa marca, né? Eu acho muito interessante. Vamos partir para o segundo. O segundo filme, temos aqui Harry Potter e a Câmara Secreta. Os Harry Potter e a Câmara Secreta, eu acho ele um bom filme. Ele é, como que eu posso dizer, ele é um pouco diferente do primeiro, só um pouquinho, porque ele também ainda é introdutório. Porque o Harry ele teve um ano lá no primeiro filme, e no segundo, cara, ele não é um conhecedor assíduo do mundo bruxo. Ele não fala, nossa, eu sou expert. Então ele tem que ter todo um caminho ainda traçado, ele está descobrindo coisas dele mesmo. Então, assim, o primeiro e o segundo filmes, né, eles são bem, como posso dizer, introdutórios que eu disse, né, mas essa questão de, eles são crianças, né, principalmente o Harry, ele é criança, ele está no ponto de vista de uma criança entrando no mundo da magia, todo esse processo de aprendizado, assim, que está conhecendo tudo novo. Então o primeiro segue muito essa linha, tipo, ele ainda é ele é um jovem que está adentrando num lugar que ele desconhecia, então tudo é novidade. Então o primeiro e o segundo pegam muito disso, apesar do segundo mostrar um pouco mais do passado ali de alguns personagens, que é muito bacana para a história em geral, para aquele enredo que vai terminar lá no final. Mas ele é um filme, eu acho ele mais divertido do que o segundo, sabe? Ele é muito mais interessante por questão de mistérios que tem no filme, e eu acho que ele vale a pena de assistir por causa disso, ele é muito bacana nesse sentido. Eu não vou ficar pegando dele não. O terceiro filme, O Prisioneiro de Azkaban, pra mim ele é o melhor filme. Ele tem a melhor, como eu posso dizer, a cronologia ali da história, sabe? Ele bagunça um pouco os momentos, tal, em comparação com o livro. Ele inverte alguns lugares onde devia acontecer tal coisa, acontece depois ou acontece antes. Mas no geral ele é um filme muito gostoso de assistir, ele é surpreendente.
a imagem dele, o visual, né? É muito bom, cara, é muito gostoso. Pra mim é o filme mais empolgante assim que você assiste. Ele foi pra mim, na minha opinião, ele é o melhor filme do Harry Potter, por causa de ele conseguiu adaptar muito bem o livro. Tem muitas coisas que ficaram de fora, mas assim, no geral ele é muito bem adaptado. Ele consegue transmitir uma aura muito boa de suspense no ar. Eu acho que isso que é o bacana desse filme em si. Pra mim ele é o melhor disparado, assim, o melhor de todos. Aí começamos a entrar numa questão que complica um pouco mais. Como os livros eles começaram a crescer de enredo, a história começou a ficar mais mirabolante, mais aprofundada, os filmes não teriam tempo de tela para poder adaptar com perfeição. Então eu não vou julgar isso como errado, porque os diretores que fizeram os próximos filmes, eles tiveram que fazer uma mágica, literalmente, para transformar o que tem no livro de essencial para transferir para o filme. Tem muita coisa nos livros, detalhes importantíssimos que não foram para os filmes. Então fica um pouco baralhado, sabe? Um pouco diferente essa ponte. Mas vamos lá, o Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo, ele é... O filme, vou falar do filme primeiro. Ele é estranho, vamos dizer assim. Ele é bom, ele tem muita coisa legal de assistir. Visualmente ele é muito bonito, a parte do dragão muito bacana, né? Mas ele deixa de fora tantas coisas interessantes para quem conhece a história do livro, que decepciona um pouco o que aconteceu com ele. Mas ele não deixa de ser um filme ruim. Ele é um filme que se esforçou para adaptar o que podia adaptar e ficou legal. Não é uma crítica dele, é um filme bom pra caramba. Dá pra assistir, dá pra se divertir, é um filme bem interessante pra quem curte o universo Harry Potter. Então eu acho que ele tá num nível médio bom, assim. Eu acho ele, no geral, um pouco pior do que o 1 e o 2. Eu acho que o 1 e o 2 a introdução é muito bem feita, eles adaptaram muito, quase perfeitamente bem o livro pros filmes, mas o quarto já deixa um pouco a desejar nisso. Aí vamos entrar no quinto filme, O Ordem da Fênix. O Ordem da Fênix, eu gosto muito dele, porque assim, ele é um filme que introduz, como que eu posso dizer, o início ali dos problemas que vão se desenrolar até o final. Então é toda entra aquela questão de bem contra o mal, né? E essa parte de, nós temos que nos esforçar, melhorar, porque a gente também quer participar, nós também queremos participar desses embates, assim, é a juventude querendo mostrar serviço, vamos pôr dessa forma. Ele é um filme bem adaptado, como é o maior livro da saga, é o que tem mais páginas, ele deixa muita coisa de fora, mas, como eu falei, para a questão de adaptar o livro no filme, né, colocar as informações importantes, ele consegue. A pessoa que nunca leu o livro, até o Ordem da Fênix, ela consegue entender mais ou menos o que está acontecendo, ela consegue ter uma noção da onde vai estar se encaminhando, dos dramas que está acontecendo. Assim, ainda é possível você entender bem o que está rolando ali na história, no enredo. Então ele também é um filme melhor, eu acho ele melhor do que o Cálice de Fogo, mas eu acho que ele ainda consegue ser um pouco abaixo dos dois primeiros também. Então ele tá numa faixa boa ali, é um filme muito bom de assistir também. E agora entramos na bomba, né? A bomba que é o Enigma do Príncipe. O filme foi, pra mim, né, na minha opinião, por favor, ele é muito mal adaptado. Ele tentou, como é que eu posso dizer, colocar tons de humor no filme pra poder ser um filme gostosinho de assistir, sabe? Com muita risadinha, assim, tem o drama, mas também tem a parte cômica pra aliviar a tensão. E cara, não era necessário, porque o livro ele tem outra pegada, ele tem um outro direcionamento. E não ficou bom. As partes mais importantes que tem no livro não foram postas nesse filme. Ele tentou adaptar uma rotina que já não existia mais, sabe? Depois de todos os acontecimentos do quinto, principalmente, do quarto e do quinto livros, filmes no caso, né? Ele foi por um caminho que destoou, cara. Então, assim, é visualmente bonito, é um filme, dá pra assistir o filme, não é péssimo, só que ele é tão fora da curva comparado com os outros que literalmente é um filme que, como é que eu posso dizer, assim, uma parte muito triste, né? Que não sei se vale a pena assistir, sabe? Por questão de enredo, se você quer ver o final da história, tem que assistir porque ele põe uns pontos ali que fazem sentido, que são importantes, mas no geral ele deixou tanta coisa de fora que, poxa, é uma tristeza. Pra mim, que sou fã, não é um filme muito bom, infelizmente. E entramos agora nos últimos dois, né? Parte 1 e parte 2, Relíquias da Morte. Cara, Relíquias da Morte, ele é um filme de ação espetacular, tá? Não tem aquele negócio de bomba, tipo, dos filmes de guerra, assim, não, mas ele é frenético, ele é muito bom, ele sempre tá acontecendo alguma coisa, mesmo quando tem aquelas partes mais paradas, ele consegue te deixar preso porque é onde começa as informações.
tem informação, onde vai começar a entender o que está acontecendo, e tem o caso, o que aconteceu. Então ele é um filme que adapta bem isso. Como eu falei, ele não é perfeito, ele está longe de ser perfeito, ele foge, ele não consegue introduzir tudo que o livro tem, né, de informação, mas no geral ele é um filme muito bem feito, ele consegue adaptar bem, ele passa tudo que precisa passar, então ele é coeso, tá muito bom de assistir, as duas partes são legais, é um filme muito bacana, ele pra mim é o segundo melhor filme, as duas partes são boas, então não tem como diferenciar. O Prisioneiro de Azkaban é o melhor filme e o Relíquias da Morte 1 e 2 são muito bons ali na sequência, tá? Prisioneiro muito em cima, o Relíquias ali embaixo e depois os outros na sequência que eu já tinha comentado. Então assim, os filmes eles são muito bem adaptados, valem muito a pena assistir. Eu recomendo você começar pelos filmes, para você introduzir se quiser entrar nesse universo, né, que você nunca assistiu. Então vale a pena você começar por eles e depois seguir para os livros, que os livros têm muito mais detalhes. Se você assistir o filme e depois ler o livro, você não vai perder mais, você só vai agregar seu conteúdo. Então vale muito a pena, tá? Agora vamos partir para os livros, falar um pouco dos livros, começando com esse maravilhoso Pedra Filosofal. Os livros, cara, do Harry Potter, o que eu posso dizer, eles são maravilhosos, maravilhosos. O que a autora fez, ela pegou, uma coisa que eu gostei muito do que ela fez é informações, pontos que ela coloca num livro no começo, no segundo livro, no terceiro, e isso tem um desenrolar muito grande no final, tipo, uma importância. Então parece que nada foi jogado ali, sabe? Ah, só coloquei aqui porque não tinha o que fazer. Não, aquilo vai se tornar algo legal. Então assim, eu acho que ela teve um processo muito bom. Vamos tentar agilizar um pouco na parte dos livros, tá? Porque eles são muito parecidos com os filmes, mas tem uns detalhes a mais. Os livros, eles são literalmente a perspectiva do Harry. É como se você estivesse dentro do Harry Potter e vendo como ele vê as coisas. Então tudo é no olhar dele, no ponto de vista dele. O primeiro livro, ele é igualzinho ao filme, ele é introdutório, ele é muita informação assim de começo, você está entrando num universo que você não conhece, você vai descobrir o que é magia, o que são criaturas mágicas, o que é a escola, como as pessoas vivem assim. Tem um contraste gigantesco ali entre o Ron e o Harry, que são uma pessoa que não conhece nada de magia e uma que viveu, que nasceu naquilo. Então sempre tem uma informação de um lado passando para o outro. É engraçado como você vê o Harry aprendendo magia sobre com o Rony e o Rony aprendendo sobre não magia com o Harry. É muito bacana esse tipo de coisa. Mas o livro ele é muito isso, muito introdutório, então ele não foge muito. Assim como o livro Câmara Secreta. Ele também é muito parecido com o filme, né? O filme adaptou muito bem. Então ele tem muitos pontos importantes que estão no filme, então você também não vai diferenciar muito. Eu acho a leitura do segundo melhor que a primeira. Ele já tem um pouco mais de... Ele cativa um pouco mais. Então ele é muito bacana de se ler, gostoso, porque você consegue terminar ele rápido, você se empolga, você quer ver o que vai acontecer. Então é um livro realmente muito bom de ver, de ler. Entramos agora no Prisioneiro de Azkaban. O livro do Prisioneiro de Azkaban, eu acho o filme melhor do que o livro. Por incrível que pareça, assim, para algumas pessoas, eu acho o filme muito bem adaptado. Lógico, o que acontece no livro é muito interessante, porque o livro ele tem um segredo ali, um mistério, que no livro ele é muito bem explorado. Você tem muitos pontos, que alguns foram cortados do filme, que são interessantes. Você vai vendo o Harry Potter ele entrando ali no comecinho da adolescência, começando a ter umas visões diferentes de adolescente, e as preocupações dele se tornam um pouco mais sérias, né? Ele começa a se questionar um pouco o seu passado. Então assim, é muito legal, cara, o livro, porque ele pega muita coisa do passado do Harry e explora isso e faz esse vir à tona para ele. É muito bacana, muito legal de ver. Na ordem, assim, os três tem uma ordem muito boa, 1, 2 e 3. O 3 é melhor, o 2 e o segundo é melhor, e o primeiro é o piorzinho dos três, mas nenhum deles é ruim. Aí entramos no Cálice de Fogo. Nossa, o Cálice de Fogo, por muito tempo, ele foi meu livro favorito. Ele é maravilhoso, ele tem uma história muito boa, ele tem um mistério muito bom, um plot twist assim, muito legal, ele é fantástico, os detalhes são incríveis, ele te apresenta o mundo da magia como ele é, maior do que o Harry Potter. Não é só o Harry Potter, ele te mostra que existem muitas coisas fora ali daquela bolha dele, onde ele vive. Então é o Harry conhecendo o mundo da magia, literalmente, não só os amigos e Hogwarts na escola, ele conhece outras culturas, ele vê outras coisas e você vê junto, cara, é muito bacana. O que acontece no ano letivo é maravilhoso, todo o aprendizado dele, o que ele na adolescência, os porquês de adolescente que acontecem. Então assim, ele por muito tempo foi o meu livro favorito, ele tem um enredo assim, maravilhoso, é espetacular, Cálice de Fogo. Ordem da Fênix. O livro Ordem da Fênix, ele é muito grande, para quem gosta de Harry Potter, ele é um prato cheio, você vai ler bastante. Eu adorei ler ele, li muitas vezes, né, todos eles, mas o Ordem da Fênix ele é um pouco mais parado, um pouco assim.
ele trata muito mais dramas, né? Não tem tanto aquela ação, né, dos outros livros ou as pegadas que passam, mas ele é muito mais dramático. Ele te mostra todos os problemas, quando você tem pessoas que pensam de uma forma e você pensa de outra, a contradição que isso dá, as regras que quem tem poder pode aplicar. Ele é um livro, como posso dizer, com um ideal político muito grande, ideologias, né, ideologias muito grandes. Então, ele é muito bacana nisso, você pode se surpreender. Eu me surpreendi, eu acho o livro muito bom, mas o Cálice de Fogo é superior muitas vezes. Mas o Ordem da Fênix ele é muito bom de ler também, ele é um pouco mais longo o livro, né? A leitura é um pouco mais arrastada, mas ele consegue te transmitir o que a essência do Harry Potter é, então vale muito a pena acompanhar. O sexto livro, O Enigma do Príncipe, que é aí que é o ponto, o filme foi uma bomba pra mim, ele deixou muito a desejar, só que o livro é importantíssimo, se não o mais importante da saga, ele te traz praticamente todas as respostas que você tinha na história. Tudo que os outros 5 filmes trouxeram para você, ou livros, né, trouxeram para você de informação, o que é aquilo, aquela ponta solta, por que faz isso, por que determinado personagem age de tal forma, por que esse faz dessa forma, por que assim. Então todos os porquês que você tinha nesse trajeto, o Enigma do Príncipe responde. Ele te traz tudo. Ele é simplesmente incrível nessa questão respostas. O que você tinha de dúvida, ali esclarece. Você vê o Harry quase um adulto, então assim, ele já enxerga o mundo de uma forma muito diferente do que ele via no primeiro. Então, todos os aprendizados, as coisas ruins que aconteceram, coisas boas, isso se aglomera ali, tipo, e é o filme mais, é o livro mais interessante, vamos dessa forma, ele é mais interessante de toda a saga, por questões de respostas que você tem por ele. Então, assim, ele é fantástico nessa parte. E aí chegamos nas Relíquias da Morte, né? As Relíquias da Morte se tornou o meu livro favorito da saga. Harry Potter e Cálice de Fogo, ele era fantástico, ele é fantástico, por muito tempo ele foi meu livro favorito, mas depois que eu li o Relíquias da Morte, cara, foi um livro que não para. Ele literalmente começa com ação, ele no meio tem ação, no final tem ação, e a ação que eu falo assim é aquela coisa que acontece uma coisa, aí quando acaba já tem aquele gancho pra próxima, aí já tem um gancho pra próxima, já tem um gancho pra próxima. Então você lê uma coisa, você quer saber o que acontece depois. Acontece outra coisa, você quer saber o que acontece depois. Então esse processo, cara, ele te prende. Pô, se você vacilar, você deu o livro em um dia, sabe? Porque você não quer parar, você fala, não, o que está acontecendo? Não, o que aconteceu? Nossa, o que aconteceu? E vai indo, ele é um livro maravilhoso. Eu acho ele que termina muito bem, ele tem um final muito gostoso de ler, tipo, ele não é ponderado, tipo, o bem vence o mal e tudo vai dar certo no final. Acontecem coisas ruins, nossa, coisas muito ruins acontecem com muitas pessoas, então você não espera que isso vai ser tão abordado, e não, ela falou, realmente uma coisa ruim está acontecendo, ela vai acontecer. Então, puxou, o livro é fantástico, cara, é fantástico. Você se prende nele de uma forma que não tem volta. Você fala, não, eu quero terminar, e você, quando termina, você fica com aquele gostinho, putz, eu queria mais, faltou, apesar de ter terminado muito bem, você ainda queria mais aquilo. Meu, é maravilhoso, Relíquias da Morte é muito bom. Eu falo que a saga dos livros são incríveis, porque elas são muito bem detalhadas, todos os pontos importam. Então, nada que está ali é por acaso, nada que está ali é jogado no ar. Você tem uma referência do primeiro com o último, do segundo com o quinto, e assim vai. É muito bom, tá? É muito bom. E para finalizar aqui os livros, nós temos ele, né? O Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu não sei se ele é canônico ou não, mas a autora autorizou, né, fazer essa peça de teatro. É um livro completamente diferente dos outros, no modo de leitura, né? Ele não pega a forma como os outros são feitos. Ele é uma história diferente nesse sentido de leitura, mas ele tem, assim, muita gente critica. Eu gosto do livro, eu acho que ele tem uma história criativa, vou pôr dessa forma, ele é ousado, ele consegue te prender também, você também quer saber o que vai acontecer. Ele não tem o mesmo charme dos outros, porque ele está um pouco fora da curva na questão de enredo, né? Ele foge um pouco da temática, mas no geral não é um livro ruim, é um livro gostoso de ler. Então, assim, para quem estava com vontade de ler algo além da saga principal, estava com saudade, vamos pôr dessa forma, esse vale muito a pena ler nesse sentido, mas já adianto que ele não é perfeito, ele está muito longe do que os outros livros proporcionaram. Esse é um pouco mais diferenciado, vamos pôr dessa forma, mas ele não é um livro por médio, ele é um livro bom de ler, entendeu? Então vale a pena. Agora vamos falar um pouco só para finalizar o vídeo, eu quero falar um pouco das minhas impressões com a saga. Como vocês podem ver, eu sou de Lufa-Lufa, das casas, né, de Hogwarts, para quem conhece.
gosto muito dessa casa, gosto dos valores dela, então eu sou muito fã. Com o tempo, você no começo, quando você começa a assistir, você entende que existe bem e o mal, né? Grifinória contra a Sonserina. Tem essa pegada. Eu já sou um pouco, depois que você vai lendo mais, vai conhecendo a história, você vê que não é tão assim, né? Tem muita coisa ali que não é explorada. E a única coisa, as casas são muito bem representadas nos filmes e nos livros, elas são muito bem valorizadas, menos Corvinal. Eu lamento muito pra quem é fã de Corvinal, porque eu acho que ela é muito desvalorizada na saga. Ela tem seus méritos, mas parece que todo personagem que é de Corvinal, ela é mal representada. Você tem o Lockhart de Corvinal, que não dispensa, quem conhece a história, quem vê, vai entender o que eu tô falando. Você tem a Cho Chang lá, que no quinto livro é a casa dela, que faz uma cagadinha lá. O único momento de valor que você tem deles foi no primeiro livro, que eles ganham a taça de quadribol, até onde eu sei, eles ganham a taça de quadribol, só que isso não é mencionado no livro, nem no filme. Então eles ganham uma taça de quadribol, que é um desejo lá que mostra uma coisa muito bacana, e nos livros e nos filmes não diz isso. Então, assim, o único momento que foi valorizado a casa de Corvinal ganhou algo, não tem essa referência. Ela foi descrita depois com as histórias que vieram póstumas, né? Depois que vieram da própria autora, assim, nos fóruns, nos tweets dela, assim, nas páginas oficiais. Ela, se não me engano, ela disse que Corvinal ganhou a taça de quadribol no primeiro livro do Harry Potter. Fora isso, você não tem personagens cativantes, cara, que você fala, nossa, que legal. Você tem o Cedrico, de Lufa-Lufa, que ele é muito bem valorizado. A professora Sprout também, que ela é muito bem valorizada. Você tem a Grifinória, que praticamente todo mundo é valorizado ali, né? Não todo mundo, mas tem uma boa parte. Você tem Sonserina, que também é muito bem visada, tipo, ela é bem explorada. E o Corvinal não, infelizmente o Corvinal foi algo assim que deixou de lado. E eu lamento, porque é uma casa muito interessante, a casa dos inteligentes, né? As pessoas que pensam com lógica. É uma casa muito, muito, muito interessante. Eu gosto de todas elas, eu acho que cada um tem o seu valor, aí, mas eu sou Lufa-Lufa e eu acho que isso deveria ser um pouco mais valorizado para eles. Mas no geral, cara, eu vou dizer minha opinião. Harry Potter é uma saga que vale muito, é muito gostoso de assistir, é muito gostoso de ler muito melhor do que os filmes, mas os filmes são muito bons também. Então eu falo assim, na minha humilde opinião, que é uma saga que você deveria assistir, que gosta dos efeitos visuais, efeitos práticos, né? Comece pelos filmes, veja se você curte a temática, a ideia dele, depois que você vê e se gostar, parta para os livros, que vale muito a pena você completar esse conhecimento desse universo maravilhoso que é Harry Potter. Antes de finalizar, eu quero mandar um beijo para duas pessoas que me ajudaram muito, né? Que é a Bia. Beijo, Bia, você adora Harry Potter, então um beijo pra você. E a Fernanda, que me incentivou muito a seguir com esses vídeos, tá? Beijo pra você da BF. E aqui eu finalizo meu vídeo de hoje. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau!